boa noite a todos, a paz do Cristo. Meus irmãos, o tema sono e sonhos está justamente no capítulo 8 do Livro dos Espíritos. E é justamente nesse capítulo que Kardec procura esclarecer, junto com os Espíritos, essa questão do sono. O que é isso? E o que representa o sonho, afinal de contas? Dormimos, sonhamos, nos lembramos, não nos lembramos, afinal de contas, o que é isso? O que acontece com o espírito na hora do sono? O espírito realmente descansa? Ou é o corpo que descansa? Ou os dois descansam? Repara, Kardec naquele momento procura esclarecer esse momento nosso do descanso à noite. Afinal de contas, o que acontece? E ele faz essa pergunta aos espíritos. Vocês vão ver justamente nesse capítulo 8 que ele pergunta: durante o sono, a alma repousa como corpo? É a pergunta de Kardec aos espíritos. E os espíritos dizem: não, a alma não repousa. Para lembrar, a alma é uma definição de Kardec do espírito que se encontra encarnado. Tá? Então os espíritos dizem: não, a alma, né, esse espírito encarnado, ele não repousa, ele está em atividade. E o que repousa? O que repousa é o nosso corpo. Então a gente vai ver que existem duas situações no momento do sono. O nosso corpo, esta matéria física, que a gente sabe que desde o momento que a gente nasce, esse corpo, ele, à medida que ele cresce, ele se desenvolve, ele também vai sendo destruído, ele também vai sendo, sofrendo um processo de envelhecimento. A gente nasce, é um bebezinho, depois passa para a infância, depois a adolescência, adulto, jovem, e aí o corpo vai envelhecendo e as células vão morrendo até o momento em que esse corpo, ele efetivamente acaba. Ou seja, o nosso corpo físico, ele tem prazo, ele tem um tempo de existência, um começo, um meio e o fim. Quem não tem prazo? O espírito. O espírito, uma vez criado por Deus, ele segue um dos princípios da doutrina espírita, que é a imortalidade da alma. Ou seja, uma vez criado o espírito, nunca será destruído. E o corpo, sim, haverão vários no processo de reencarnação. Bom, se esse corpo é um corpo que vai sofrendo um processo de envelhecimento, as células vão morrendo, elas precisam de regeneração, há o sono. Para quê? Para que este corpo, ao final do dia ou de tarde, seja qual for o horário, ele possa parar, possa descansar e as células possam o quê? Se recuperarem. O que acontece com o nosso corpo quando a gente acorda? O que a ciência nos diz? Quando a gente acorda, a gente recebe uma descarga enorme de hormônios, de várias substâncias no nosso corpo para o despertar. A gente acorda, precisa abrir os olhos, ativar a audição, ativar a musculatura, a respiração ela começa a acelerar, o batimento também, o tônus da musculatura e a gente inicia o dia. Para isso, vários hormônios começam a se elevar no nosso corpo. E um dos mais conhecidos por todos é o cortisol. O cortisol já de manhã ele está bem alto, que é um hormônio que inicia bem alto para dar ânimo, disposição, energia para as pessoas. Ao final do dia, esse cortisol ele sofre uma queda, ele vai caindo. Por quê? Porque o corpo começa a desacelerar e se preparar para descansar. Eu não preciso de um cortisol alto. Por isso que as pessoas hoje em dia falam muito do cortisol ser o hormônio do estresse. O cortisol deve estar alto. Sim, está alto em todos nós. Nós vivemos em estresse. Então, se dosar o cortisol em algum momento, ele vai estar alto, sim, pelo nível de estresse, de angústia, de tensão, de preocupação, de aborrecimento que nós temos. Porque a gente se aborrece com a gente mesmo. A gente se angustia com a gente mesmo. E aí o cortisol, ele vai junto nesse processo. Mas a curva é alto de manhã e ao final do dia ele decresce.
para iniciarmos o dia com muita energia, com muita atividade, e ao final do dia ele vai decaindo, e aí o céu vai escurecendo, vai vindo a noite, o que vai acontecendo? Novos hormônios vão sendo produzidos. Um dos mais famosos, que todos já conhecem, existe medicamento, é a melatonina, que é um hormônio produzido por aquela glândulazinha importante no processo mediúnico, que é a glândula pineal. Essa glândula pineal é importante no processo de comunicação com o mundo espiritual. Ela produz um hormônio chamado de melatonina, relacionado ao fenômeno do sono. Aí o cortisol abaixa, a melatonina começa a subir e estimular áreas cerebrais para que a gente comece a adormecer. Bom, nesse processo de adormecimento, o que a gente espera? Primeiro, que desacelere os batimentos cardíacos, desacelere a frequência respiratória, a gente começa a ficar relaxado, ou seja, você se prepara para adormecer. Quem tem filhos, ou já viu criança, uma pessoa dormindo, né? Quantos pais, às vezes a criança começa a dormir, você olha e diz assim, bom, ainda não dá para mexer nela, não dá para pegá-la no colo, porque se pegar agora que ela acabou de dormir, ela vai despertar. O que é isso? É o início do processo de adormecimento, mas as células ainda estão iniciando nesse processo e, consequentemente, se você tocar, a pessoa dispersa. É uma fase superficial do sono. À medida que aprofunda, esses hormônios, essas substâncias vão desligando a função cortical. E aí a gente, apaga. Aí a pressão vai descendo, o batimento diminui, respiração fica profunda e o tônus, você se entrega. Aí você é aquela hora que você pode pegar a criança, que ela está entregue, você leva ela de um lado para o outro, ela já não vai acordar, que você sabe que ela está dormindo, entrou naquele sono profundo, o sono REM. Tá. Nesse momento, o que acontece? É o momento que essas células iniciam um processo de recuperação, de regeneração, de restabelecimento. Então repara, o corpo é uma coisa sagrada. Ele vai desligando, ele vai desativando para se recuperar. Bom, vamos lá. O que a gente faz com a nossa vida no dia a dia? Está na hora de dormir. Bom, ligo a televisão, ligo a tela do celular, luz intensa, som alto, aí vem filme de guerra, filme de aventura, agitação, e aí cortisol baixando, melatonina subindo, aí vai entrar um novo cenário. Libera adrenalina, libera noradrenalina, libera um monte de substâncias, aí eu vou assistindo aquele filme de agitação, de luta, de briga, de confusão, aí o coração tinha que estar batendo devagarinho, eu estou hibernando, eu estou dormindo, aí eu começo na hora de dormir a assistir um filme de agitação, som alto, confusão, tiro. Bom, isso está ajudando o meu processo de sono? Não está ajudando o processo de sono. Hoje a ciência sabe que para um bom sono nós precisamos de uma chamada higiene do sono. O que representa isso? É nós nos prepararmos para dormirmos. A gente está falando do aspecto físico, nós vamos chegar no espiritual. Mas o físico é uma parcela importante para que a gente eduque aquilo que a gente precisa melhorar no nosso sono. Muitas pessoas não conseguem dormir, mas aí você vê uma grande quantidade, principalmente dos jovens de noite, com a tela do celular acesa, no escuro, recebendo estímulo visual e ainda com o fone dentro do ouvido, com uma capacidade de transmissão do som dentro da calota craniana. Isso é imensa vibração. Com isso, há um estímulo enorme naquele momento. Como é que você dorme? Aí você anda pela madrugada, 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã. Aí quando desliga para dormir, vai acordar que horas da manhã? Tarde. E se acordar cedo, qual é a disposição que vai ter? Não tem disposição nenhuma. Está sonolento de manhã, está cansado, está indisposto, não rende no estudo, não rende no trabalho. Por quê?
não fez uma higiene do sono adequada. Quem assiste filme, como eu estava falando, não posso assistir? Pode, mas vamos selecionar filmes, documentários que nos acalmem, que nos tranquilizem, que nos tragam uma sensação de bem-estar naquele momento do sono e não uma sensação de agitação. Se eu vou colocar uma música, evitemos aquelas músicas que são agitadas, barulhentas. Por quê? Vai estimular todas as células auditivas que vão transmitir o estímulo para o córtex e o córtex tem que ser desligado. Existe uma área de conexão aqui no meio chamada substância de reticular ativadora. Bem, esse sistema reticular ativador ascendente é uma comunicação, ele tem que ser desligado. É como se você fosse numa chave e fizesse assim na chave. Tum! Desligou. Ele é isso dentro do cérebro. Ele é um leque enorme que ele tem que ser desativado, tem que ser desligado. Se eu estou mandando estímulo auditivo, visual, forte, ele não é desativado. Eu fico assim, termino de assistir o filme, viro para um lado, viro para o outro, viro para um lado, viro para o outro, viro para um lado, e não durmo. Não durmo. E aí? Aí vai para o remédio. Aí vai para o remédio controlado, e aí começa uma série de questões. Mas a gente precisa reeducar isso aí. É a visão, é a audição, é o que eu vou ler naquele momento. Os espíritos nos dizem, leitura, leia alguma coisa boa naquele momento. Leituras edificantes. O que significa isso? Leia uma página de alguma coisa que vai te trazer um bem-estar, uma página cristã, alguma coisa que você acalme, não algo que vai te trazer uma agonia, uma instabilidade emocional naquele momento. E aí a gente vai mais além, vamos lá, comer. Uma das práticas que mais nós temos na nossa humanidade, na nossa sociedade, é comer tarde. Aí vai, come, bebe e vai dormir. Gente, vamos lá. Eu estou preparando o corpo para dormir. Aí eu entro com uma atividade que é a digestão. O tempo que sai o alimento do estômago para baixo são 2 horas, no mínimo. E aí não é hora para digerir nada. Mas se eu tomar um leite, um chá, alguma coisa, tudo bem, é líquido, vai descer mais fácil. Agora, arroz, feijão, carne e ovo, e gordura, e não sei mais o que, e bebo, pum. Quanto tempo o estômago vai levar para digerir aquilo? Aí eu deito para dormir, cortisol abaixa, mas aí eu não posso deixar de digerir aquele monte de comida. Aí entra em cena vários outros hormônios para tentar digerir aquilo. Aí minha mente fica como? Eu não durmo direito. Eu começo a ter pesadelo, mal-estar, um monte de coisa, porque não há hora de digerir aquilo. O horário de digerir aquilo são no mínimo 2 horas antes de eu poder dormir. Então a gente precisa estar atento a isso, porque o que a gente come influencia na qualidade do nosso sono e, consequentemente, no nosso desdobramento espiritual. Porque se esse corpo estiver funcionando mal e eu passando mal, o meu espírito não consegue se afastar para as tarefas que ele precisa realizar durante o sono. Aí eu fico preso no mal-estar do corpo e não me desligo. Não aproveito aquele momento nem para restabelecer as minhas células e nem para o meu espírito se desligar e fazer as atividades que ele precisa realizar. Aí eu crio um impasse para mim. E não percebo que quem tem que mudar isso sou eu mesmo. Eu tenho que fazer diferente. É comer mais cedo, comer menos à noite, alimentação mais leve, esperar no mínimo 2 horas para poder deitar. Vendo, ouvindo e percebendo as coisas da menor forma possível. Isso vai me trazer um bem-estar. Não é à toa que as pessoas têm cada vez mais gastrite, hérnia de hiato e refluxo, e passam mal de noite, porque comem e deitam. É uma das razões. Então a gente precisa estar atento que a gente é o responsável por isso e que podemos corrigir essas coisas para um bem-estar espiritual durante aquele momento do sono. E a gente vai mais além. Nós somos seres que estamos ainda muito perturbados, muito conturbados. Então, a nossa vida é regada de confusões, de conflitos, de angústias, de ansiedades. E a gente vai deixando essas situações tomarem conta da nossa vida. Então, quantos de nós, de noite, entramos em discussões, em brigas familiares, com companheiros ou companheiras, e vamos dormir chateados, brigados, angustiados, com o coração acelerado,
guardando um ressentimento e uma mágoa no coração numa hora que você deveria estar o quê? Calmo. E aí a gente reflete isso dentro da nossa casa. Aí a gente não sabe por que o filho pequeno não dorme, tem terror noturno, acorda várias vezes, grita de noite. Não percebe que a relação, às vezes, da família naquele momento está conflituosa. As pessoas estão gritando, estão brigando, estão discutindo, e quem está em volta está captando isso e está influenciando principalmente as crianças que não sabem ainda pensar e refletir sobre o que está acontecendo ali. Isso influencia esse ambiente familiar. E a mim, que vou dormir angustiado, chateado, com o meu coração apertado naquele momento. Isso vai influenciar o meu sono? Totalmente. Vai influenciar o desligamento do meu espírito naquele momento para uma atividade? Total. Aí a gente pega justamente a parte espiritual e nós vamos analisar isso. Parte espiritual. Naquele momento em que você deita, cai todos os hormônios, você começa a adormecer, e aí você afrouxa o laço com o seu corpo, como dizem os espíritos. É o que acontece naquele momento. É um afrouxamento dos laços com o corpo. Tum, afrouxei. Eu me desligo, eu me solto, eu me libero. Mas eu mantenho a minha conexão com o meu corpo, através de um fio de conexão. Por isso eu estou encarnado. O espírito que não está encarnado não mantém esse fio de conexão. Aí eu saio do corpo. E neste momento, vamos lá, eu sou a mesma pessoa. Se eu deitei angustiado, ansioso, nervoso, raivoso, irritado, é assim que eu vou estar do outro lado. Não tem milagre. Eu não deito para dormir e quando eu solto do corpo eu virei outra pessoa. Eu sou o mesmo. Eu sou aquela mesma pessoa. E aí a gente começa a pensar o seguinte, veja, vamos lá, muitos têm uma ilusão grande. Quando eu durmo, eu queria tanto poder ir para umas esferas espirituais superiores, encontrar guias espirituais, um local maravilhoso, um angelical, que eu pudesse receber aquelas orientações sobre a minha vida. Isso pode acontecer, mas a gente tem que merecer poder estar nesses lugares ou com esses espíritos. Como é que a gente vai ter esse merecimento? Trabalhando, disciplinando, se educando, se empenhando efetivamente para que a gente possa fazer as mudanças. Não adianta a semana inteira eu ficar fazendo fofoca, falando mal da vida dos outros, fazendo intriga, confusão, brigando, discutindo, sendo uma pessoa vaidosa, egoísta, uma pessoa que fica só perturbando as outras pessoas. Não adianta isso. Aí eu chegar na hora de dormir, se Deus, por favor, que eu encontre os bons espíritos, que possa ir para uma palestra esclarecedora nesse momento. Não tem sentido isso. Por mais que os espíritos queiram, a gente cria um campo eletromagnético em torno da gente. E esse campo é muito forte. E é isso que faz com que a gente se aproxime ou a gente se afaste de determinados lugares e determinados espíritos. Se eu, durante aquela semana toda, estou dando um exemplo relacionado a isso, e aí eu só estou envolvido com essas questões, confusões, fofocas, falar mal da vida do outro, fico só envolvido nisso. Chego de noite, Deus me ajuda, não sei mais o que eu tenho boa história, dormi, meu espírito se desligou. Eu vou para onde? Para onde eu vou? Eu vou para uma esfera com os bons espíritos? Não. Eu criei um campo eletromagnético, sabe o que acontece? Eu vou direitinho para aquele grupo de espíritos que compartilham comigo as mesmas ideias de fofoca, de ficar falando mal da vida dos outros, de desentendimentos e de tudo mais. É isso que eu faço no meu dia a dia quando eu estou acordado. Eu me junto com essas pessoas. No mundo espiritual, eu vou me unir a essas pessoas. Por quê? Eu criei o meu campo eletromagnético. E, consequentemente, eu vou fazer isso. Diferente de eu estar trabalhando no sentido de eu poder melhorar a mim mesmo. Todos somos imperfeitos, todos temos um monte de falhas, todos temos um monte de coisas para serem melhoradas. A gente sabe disso. Qual é o nosso papel? É podermos todo dia estarmos pensando sobre isso
e nos empenharmos para nos melhorarmos. Se a gente está fazendo esse esforço, se a gente está buscando melhorar, se a gente está buscando ser um ser humano de bem, isso é visto pela espiritualidade. Aí eu modifico o meu campo eletromagnético. E quando eu vou para o mundo espiritual durante o sono, eu vou encontrar aqueles que estejam também compartilhando as mesmas ideias, pensamentos e intenções de melhoria, de transformação. É importante a gente fixar isso e pensar sobre isso, senão a gente tem uma visão muito imaginativa do que representa o sono e o sonho da gente. A gente precisa entender que essa continuidade do nosso sono é uma atividade de evolução espiritual. Que quando a gente dorme, a gente está trabalhando. Ou então também a gente pode não estar fazendo nada. A gente pode estar continuando com os mesmos pensamentos, ideias e atitudes ruins que a gente está tendo aqui nesse mundo. Que a gente vai se unir, a gente vai se organizar nesse sentido e nesse momento. Veja, tem pessoas, e a espiritualidade nos fala, que dormem e ao longo daquela semana ou naquele dia vinham em brigas, em discussões, em confusões. Quando desliga do corpo, não se preparou adequadamente, sabe o que acontece? Ela sai do corpo e vai encontrar aquele outro espírito que ela vinha discutindo e se desentendendo, e continua a briga do outro lado, continua a confusão do outro lado. Ué, como é que pode isso? Lógico que sim. É o espírito que comanda esse corpo. Na hora que eu durmo, o corpo está paradinho. Eu saí, eu me afastei. Sou eu que estou no mundo espiritual, na outra dimensão, e eu tenho um livre arbítrio. Eu posso querer encontrar aquela pessoa outra vez e continuar aquela conversa, continuar brigando, continuar desentendendo, continuar falando coisas erradas. E aí quando eu volto para o corpo, já reparou que um monte de vezes a gente volta para o corpo, a gente está cansado, dormi 10 horas, estou exausto. Como é que pode um troço desse? Você não aproveitou o que você fez durante o sono. Foi um momento no mundo espiritual que você não aproveitou. Você se desgastou lá em cima. O que aconteceu? A gente não sabe, mas você não aproveitou. Tanto que você está voltando para o corpo exausto, cansado, debilitado, nervoso, agitado, angustiado. A pessoa acorda mal-estar, não sabe por quê. Acorda mal, com dor, fatigado, levanta, parece que o trator passou em cima da pessoa naquele momento. O que houve? Você não dormiu? Pô, dormi 12 horas. O corpo está mais do que recuperado. E o espírito? O espírito está exaurido nas suas energias, porque não aproveitou os aspectos bons da própria vida. Sai e vai para o mundo espiritual para ter vivências que não são as melhores possíveis. No livro Nos Domínios da Mediunidade, um livro de psicografia do Chico Xavier e pelo espírito André Luiz, leiam, vocês vão encontrar lá um relato exatamente sobre isso que os espíritos falam. É a saída do corpo naquele momento, e os espíritos dizem: vocês acham que vocês vão para lugares órfãos? Não, vocês são impulsionados para lugares de acordo com a vida de vocês. Se vocês estão no caminho do bem, vocês vão para lugares bons. Se vocês estão com ideias ruins, maléficas, destrutivas, ruins, vocês vão procurar encontrar os espíritos que compartilham com isso. Se nessa vida eu estou dependente de droga, dependente do álcool, dependente do fumo, dependente emocional, seja do que for, né? Quando eu me desligo, se eu não tenho uma preparação durante o sono, eu vou procurar as mesmas pessoas para manter um nível de viciação que eu já tinha durante o dia. E aí eu mantenho vigília, quer dizer, acordado e dormindo, o mesmo processo de dependência. Só que um estando no corpo e o outro eu estou como espírito. Um no corpo e outro no espírito. Pronto, eu não me liberto desse ciclo vicioso. E a espiritualidade sabe disso. Ah, mas os espíritos bons não podem interferir com isso, não podem me segurar e dizer: não vai, volta para cá, vai para esse caminho aqui. Não funciona assim. Nós somos criados simples e ignorantes.
do zero, para que nós comecemos todos iguais e a partir daí a gente possa se aperfeiçoando, se desenvolvendo, crescendo. Ótimo. Bom, só que Deus coloca dentro da gente todas as leis divinas, todas, dizendo assim: isso aqui é a planta que você vai ter da sua vida. É o arquiteto Deus, ele coloca dentro da gente a planta toda, está aqui, ó. Isso são as leis divinas. Como você vai construir a sua evolução é um problema seu. Mas eu te dou as leis para você saber a base para você construir. É dentro disso aqui que se constrói. Agora, como você vai fazer? Você tem um livre-arbítrio. Então, simples e ignorante, com as leis divinas na consciência e com o livre-arbítrio. Deus nos dá isso tudo. E mais, somos imortais. Então a gente tem o tempo que for para podermos evoluir. Diante disso daqui, você repara, a gente pode levar o tempo que a gente quiser para evoluir. Por isso que já tem espíritos que foram criados junto com todos nós, que já estão lá na frente. E a gente está aqui atrás. Porque a gente não desagarrou ainda das pendências nossas imperfeições, a gente ainda está agarrado nelas. Tem outros que já foram criados iguais a nós, já estão lá na frente, se libertaram de uma série de coisas que a gente ainda está agarrado. Nosso egoísmo, a nossa vaidade, a gente não quer desapegar dessas coisas. Mas tem uns que já estão lá na frente, já foram. E aí, o que acontece? A gente recebe isso tudo de Deus para que a gente possa ir justamente caminhando num processo de, no início, o mal predomina sobre o bem. À medida que eu evoluo, o bem vai sendo substituído pelo mal. Progressivamente vai havendo essa troca. Repara, isso é uma troca de polaridade, de energia. Eu mudo o campo eletromagnético. Na medida em que o mal predomina sobre o bem, eu tenho um campo eletromagnético em torno de mim. À medida que eu vou substituindo o ódio pelo amor, eu vou saindo do egoísmo, vou passando para a solidariedade, para a fraternidade. À medida que isso vai trocando, eu vou trocando a polaridade do meu campo eletromagnético e eu vou evoluindo. Aí o meu campo modifica, se expande e vai além disso tudo. Por isso que Jesus curava sem tocar as pessoas. Um tremendo de um campo eletromagnético moldado, recheado de amor. De amor. Ele precisava tocar em alguém? Ninguém. O campo eletromagnético dele vibra com amor. Então quem se aproxima daquele campo, acabou. É uma energia que já está em volta dele. Gente, a ciência hoje fala uma coisa que é assim. Vamos tentar simplificar para a gente entender, mas é fantástico isso. Isso não é religião, isso é uma questão da ciência. Eles dizem que você tem uma molécula lá, e daquela molécula tem um elétron. Aí o elétron entra dentro do átomo, de repente aquilo some, aquela molécula desaparece. Pá. Sabe o que vira aquilo? Uma onda. Então, uma partícula, ela modifica a forma dela e vira uma onda. Como é que é isso? Olha só, eu estou falando agora. Como é que vocês estão me escutando? Vocês estão me escutando porque minha voz produz uma onda que vai caminhando pelo ar e é captada por um aparelho que é o ouvido. O ouvido capta e traduz aquela onda em algo que a gente entende. Mas como é que o som chega? Está indo pelo ar. A espiritualidade nos diz, a ciência nos fala que essas moléculas, elas se desfazem, né, e se transformam em ondas. Então o que a espiritualidade diz? Que em torno de nós, nesse fluido, existem ondas de informações. Ondas de informações. Que qualquer hora a gente pode captar essas ondas de informações. Se são boas ou ruins, vai depender do que eu quiser entrar em sintonia. Por que nem todos foram curados por Jesus? Se o campo eletromagnético dele é imenso de amor. Porque não houve sintonia entre as pessoas que estavam à volta de Jesus e o amor incondicional dele. Não tinham chegado no ponto que houvesse um equilíbrio
e o entendimento daquela energia. Aqueles que puderam ser curados, foram. Foram. Por isso que Jesus falou, tua fé te curou. Porque ele está ali para oferecer. Agora, conseguir aproveitar aquele campo de Jesus quem estivesse em condições de realmente entender energeticamente o campo de Jesus, aquele campo magnífico. Por isso que Jesus não precisava tocar, ele só falava. Na hora que ele falava, aquilo emite uma potência de energia, como vai, levanta e anda. A energia, levanta e anda. A energia de cura, de amor dele, bate na pessoa, acabou. Aquilo toca, e a pessoa é envolvida por aquela energia que tem uma potência que a ciência já tentou analisar isso, são megatons, ou seja, uma tonelada imensa de energia que bate em cima da gente e tem a capacidade de restabelecer o equilíbrio e a saúde e a cura. A gente não consegue entender isso, na verdade, porque é muito difícil, mas a gente hoje vai tentando juntar a ciência com as curas, entre aspas, que Jesus fazia e que dependiam justamente desse entendimento com a energia do outro para receber, para merecer. Quando aquela irmã, ela toca as vestes de Jesus, Jesus percebe e diz que saiu uma energia, a energia saiu dele, a força saiu dele, ele percebe, ele percebe o campo magnético dele sofrendo uma atração, e ela é curada naquele momento, porque houve um entendimento da energia dele com a energia daquela irmã que absorveu aquela energia proveniente de Jesus. Repare, nessa hora então que a gente está no sono, nesse momento, a nossa saída e para onde a gente vai depende das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e quem nós somos. Então, se nós desejamos ter um sono bom, reparador, equilibrado, a gente está vendo que a gente precisa fazer várias coisas para o nosso corpo, mas também precisamos fazer várias coisas para o nosso espírito. E aí a gente toca num ponto que é fundamental. Qual é o ponto? A oração. Isso cada vez mais está se esquecendo na nossa sociedade, de fazer uma oração antes de nós dormirmos e depois de nós acordarmos. E eu vou explicar para vocês por que isso é importante. Veja, se eu venho num processo de busca, de melhoria, de transformação dentro de mim, me empenhando, mesmo com dificuldade, errando, acertando, que esse é o nosso processo de erros e acertos, é assim que a gente vai crescendo nessa espiral evolutiva, a gente vai reparar que na hora do sono é um momento importante. Que antes de dormir, se eu fizer uma oração endereçada a Deus, rogando ao Pai, para que me auxilie, que esse sono e que meu desprendimento do corpo possa eu aproveitar aquele momento da melhor maneira possível para a minha educação, para o meu tratamento, para o meu aperfeiçoamento, eu vou estar criando já um campo melhor quando eu passar para outra dimensão na hora do sono. Quando passar para outra dimensão, eu já vou com um pensamento melhor. É diferente de eu ir deitar e eu discutir, eu briguei, eu estou aborrecido com alguma coisa, eu deito, não faço uma oração, eu desprendo do corpo, eu já saio dali desequilibrado, desalinhado, e aí a gente não sabe o que pode acontecer. Mas aí eu parei, eu rezei, eu orei, eu já saio dali e consigo ter um contato com outros espíritos que podem me auxiliar nesse momento. Da mesma maneira, quando eu retorno para o corpo, fazer novamente uma oração. Sabe por quê? A gente pode estar retornando para o nosso corpo com algumas informações ou influências de espíritos que estão obsidiando a gente. E aí a gente voltar com um planejamento, uma organização para algo que não vai ser bom. Vou explicar. Existe uma coisa chamada obsessão onírica. O que é obsessão onírica? Obsessão durante o sono. Obsessão durante o sono? Mas
mas a obsessão não é só a pessoa estar acordada, aí vem um espírito que se liga na gente, interfere com o pensamento, interfere nas nossas atitudes, pode ser uma coisa simples, pode ser uma coisa mais intensa, não só isso. Tá? Kardec dividiu justamente, didaticamente, o processo obsessivo em simples, fascinação e subjugação, de uma maneira didática, mas isso é um processo dinâmico, muito dinâmico, em que você pode percorrer isso, ir e vir nesse processo, e intercalar ele, e intensificar e diminuir. Vai depender do nosso desejo, porque o processo obsessivo é um processo de escolha nossa. A gente abre o canal para que a gente possa ser influenciado. Não é o outro que é o ruim que vem para cima de mim. Sou eu que tenho já problemas, criei dificuldades e hoje abro um campo para que outros espíritos possam influenciar a mim. A gente faz obsessão entre nós mesmos, pessoas encarnadas, não é? A gente já faz esse processo de obsessão. A gente vê isso no dia a dia. Seres humanos em cima de outros seres humanos, influenciando, dominando o outro, influenciando a cabeça, o sentimento do outro. O que é isso? É obsessão de encarnado para encarnado, da gente perturbando a outra pessoa na vida dela, influenciando, dominando ela. Isso é um processo obsessivo de encarnado para encarnado. Agora existe o desencarnado para o encarnado e do encarnado para o desencarnado também. Qualquer processo desse é possível de que ele aconteça. E durante o sono também. Aí ele é muito mais sutil. Muito mais sutil. Porque se eu tenho algum problema com algum espírito que não está encarnado e eu não resolvi, e aí a gente fala aquela passagem de Jesus outra vez, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho. Por que Jesus falou isso? Falou por falar? Falou porque ele acha que é uma coisa boa as pessoas se reconciliarem, tem que fazer isso, afinal de contas é teu irmão. Não, é tudo isso e mais, e principalmente, que é o melhor jeito de a gente resolver um problema com o outro, a gente procurar se reconciliar, porque quanto mais tempo a gente fica sem falar, brigado com uma outra pessoa, que a gente não está se entendendo mais, sabe o que acontece? Cria um espaço entre um e outro, cada um vai ficando numa extremidade, vai se isolando e cada um vai guardando cada vez mais mágoa e ressentimento no coração. Isso causa uma doença que vai atravessando séculos e séculos e séculos. A gente vê nas reuniões mediúnicas espíritos se manifestando 300 anos já, querendo se vingar do outro. Por que isso? É porque acumulou aquela raiva, aquele ódio, aquele ressentimento e não se libertou daquilo. Está 300 anos no mundo espiritual e ainda desejando o mal para aquele outro que está encarnado agora. Por quê? Porque o outro fez mal a ele. E aí, quando isso termina? Alguém tem que dar um basta a isso. É Deus que vai dar o basta? Não. Somos nós. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. Então Jesus diz, aproveita enquanto você está encarnado e faz logo isso. Não deixa isso aí se estender e levar muito tempo, porque depois é difícil desfazer isso. Consegue? Consegue, porque é uma lei. A lei é que a gente evolua. Então a gente vai ter que quebrar isso. Vai haver uma lei de destruição nisso, vai haver uma lei de recomposição disso aí para que nós possamos progredir. Mas é melhor a gente desfazer isso logo, para nós podermos melhorar. Então repara, se eu tenho uma diferença com alguém, se eu fiz mal a alguém, e ela agora está no plano, na outra dimensão espiritual, e ela não me perdoou, ela ainda me deseja mal, ela ainda quer uma vingança, ela ainda quer que haja, né, algum tipo de reparo em relação a isso, ela pode estar na outra dimensão e me desejando mal enquanto eu estou aqui. Isso acontece. Aí a influência pode acontecer durante o sono. O sono. Aí eu deito para dormir, meu espírito se desliga, eu vou para o plano espiritual e encontro esse meu adversário. E não consigo me entender com ele. Pelo contrário, a gente se desentende mais. E aí, sabe o que acontece? Ele pode começar a me influenciar naquele momento ali mais. E aí a dominar as minhas vontades. E aí eu sofro um processo obsessivo durante o sono. E aí ele incute ideias,
planejamentos, organizações para a minha vida, caminhos que eu devo seguir, e eu vou sendo dominado, subjugado por aquelas ideias, por aqueles pensamentos durante o sono. Aí eu acordo, não sei por que razão, começo a ter ideias de organizar coisas, de planejar coisas, de caminhar para cá, para ali, fazer mal a fulano, ciclano, beltrano, e não percebo que estou sofrendo esse tipo de influenciação. Por isso que quando a gente desperta, a gente tem que orar. Justamente porque se a gente estiver sofrendo esse tipo de processo, a gente para naquele momento que a gente acorda, eleva o pensamento a Deus e pede: Pai, me auxilia nesse momento, para que ao longo desse dia eu possa ter as melhores ideias, pensamentos, atitudes e comportamentos, e que isso siga sempre os valores cristãos. Que eu não deseje ao próximo aquilo que eu não gostaria que desejassem a mim ou fizessem comigo. Foi Jesus que disse isso. Se a gente tiver dúvida sobre uma atitude, um pensamento, um sentimento, ou o que nós vamos fazer, a gente tem que pensar primeiro: será que isso aí eu gostaria que fizessem comigo ou não? Se a resposta é não, não faça. Não faça, porque alguma coisa está errada nisso daí. Jesus ensinou isso. Então, quando a gente acordar, essa oração vai nos ajudar a, pelo menos, trazer novamente a consciência, a focar, a disciplinar. Olha, a gente só consegue atingir um patamar evolutivo com esforço, com trabalho, com disciplina, com empenho. A gente tem que se entregar a gente mesmo para melhorar, não tem outro jeito. Se eu quero ser uma pessoa que tem uma fé sólida, eu vou ter que exercitar a minha fé. Se eu quero ser uma pessoa sensível, que ame, eu vou ter que exercitar o amor. Se eu quero ser uma pessoa que saiba perdoar, eu vou ter que exercitar o perdão. Não tem outro jeito, não tem fórmula, não tem receita. A gente tem que seguir os preceitos que Jesus ensinou para a gente. Se eu quero ser fraterno, solidário, se eu quero ter compaixão, se eu quero ser uma pessoa humilde, eu vou ter que exercitar isso, não tem outro jeito. Como é que eu aprendo a escrever, a falar inglês, a falar português? Como é que eu aprendo a nadar? Como é que eu ando de bicicleta? Eu precisei exercitar, eu precisei repetir, eu precisei me empenhar. Se não tiver isso, a gente não consegue atingir o objetivo. Nos valores morais e cristãos, é a mesma coisa. Se a gente não se empenhar, se a gente não se dedicar, se a gente não se esforçar, não acontece. Não existe um anjo que desce do céu e faz as coisas por nós e miraculosamente no outro dia eu estou santificado. Não tem essa possibilidade. Deus é justo. É justo, não existe essa possibilidade. É pelo esforço que isso acontece. Jesus foi o maior exemplo. Quando ele teve entre nós, o que ele passou com o Espírito puro diante de nós que estamos aqui foi um absurdo. O Espírito daquele quilate, daquela evolução, sofreu o que ele sofreu, é uma coisa absurda a gente pensando hoje. A gente tinha que se ajoelhar aos pés dele e a gente acabou crucificando ele. Coisa inadmissível, mas compreensível do nosso nível de evolução. Mas Jesus se submeteu a isso, compreendendo a importância do que ele veio fazer entre nós, que foi demonstrar que o amor está acima de tudo, o perdão, a compreensão, a paciência, a pacificação, porque foi um homem que esteve entre nós e não estimulou a guerra, a luta, a matança, a destruição. Estimulou a paz, o entendimento, a união. Não importa quem seja, não importa quem são, somos todos iguais, porque somos todos filhos de Deus. E ele nos ensinou justamente isso daí. E os Espíritos, complementando essa questão aqui do sono, eles nos falam do sonho. O sonho. Não é? E eles nos dizem que o sonho é a lembrança do que o Espírito viu durante o sono. Porque Kardec pergunta: como é que você tem a certeza de que o espírito ele realmente está liberto do corpo? Como é que você sabe disso? Como é que a gente vai ficar sabendo? Aí os espíritos dizem que é através do sonho. Aí a gente pensa uma outra coisa. Bom, a gente dorme,
mas nem sempre a gente lembra do sonho. E quando lembra é uma coisa fragmentada. E quando é fragmentada é uma coisa às vezes toda confusa, estranha, não tem nem pé nem cabeça os sonhos que a gente tem. São coisas que a gente não consegue entender. E até muitos, né, existem pessoas que tentam interpretar o sonho. Até a ciência tenta interpretar o sonho, tentar entender aquele inconsciente que está acontecendo ali. Mas os espíritos nos dizem, não é isso. O sonho não dá para ser interpretado, na verdade. O sonho é justamente essa vivência que o espírito teve na hora do sono. Dormiu, está vivendo a atividade dele. Bom, você saiu do corpo, os espíritos te convidaram para você fazer uma tarefa de auxílio a espíritos encarnados. Tá? E você foi junto, fez aquela tarefa, voltou para o corpo. Não lembrou nada. Ou lembrou umas coisas fragmentadas e confusas. O que é isso? O que os espíritos dizem? É justamente o nosso nível evolutivo que a gente consegue lembrar. Que pelo nível de evolução que nós temos, a gente não vai lembrar de tudo, a gente lembra tudo fragmentado. À medida que a gente evoluir, essas informações elas vão ficar mais claras para a gente, mas não é agora. Se elas forem importantes de nós sabermos, os espíritos nos dizem que em algum momento da nossa vida vão nos inspirar daquelas informações que nós vivemos no plano espiritual e a gente vai receber as informações no plano do corpo. Mas se não forem importantes, aquilo vai ficar a nível espiritual. E a nossa vivência, o nosso planejamento, ele vai seguir adiante. Então, o sonho representa justamente isso. E eles dizem uma coisa, no caso é Kardec, ele diz que justamente os sonhos são essa emancipação da alma. Na alma que ela se liberta temporariamente, ela consegue captar aquela vivência. Tá. E ele diz uma coisa muito interessante sobre isso, que à medida que a gente vai sofrendo um processo de evolução, ele fala que a gente atinge uma espécie de clarividência, né? Uma espécie de clarividência em que ela não tem limite. Não é para a gente, são os espíritos mais evoluídos que encarnam. Então, eles encarnam, quando eles estão dormindo, eles têm uma plena noção do momento do sono. Eles se desprendem, vão para o mundo espiritual, vivem e têm essa clarividência do que está acontecendo. E mais ainda, olha só, isso não tem limite. Kardec nos diz que o espírito consegue ir a outros mundos durante o sono. Não só ficar aqui em volta. Quem fica em volta somos nós, né? Perturbados, com a mente toda perturbada, pensando no trabalho, no dia a dia, filho, e isso e aquilo, e aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então a gente, quando vai dormir, a gente fica próximo. A gente não consegue ir adiante, não consegue ir longe no voo. A gente fica perto demais, porque a gente está só nessa agonia aqui do tempo todo. Mas ele diz que os espíritos mais evoluídos, o que acontece? Eles conseguem ir a outros planos, a outros planetas. Conseguem ter acesso a essas ondas que eu estava comentando de informações do passado. Do passado. Informações do presente. E trazer isso para o momento depois que eles acordam. Mas isso é uma coisa completamente, de um nível de evolução completamente diferente. Os espíritos, por exemplo, só para a gente entender, os espíritos do nível, por exemplo, de Jesus não tem relato, mas tem algum relato de Maria, da mãe, que durante o processo de gestação dela, né, quando ela estava sendo gestada, o espírito, normalmente quando a gente está sofrendo o processo de gestação, o nosso espírito ele vai juntando dentro do feto e vai se aproximando, se unindo, e a gente fica inconsciente desse processo até o momento do nascimento, né? Os laços vão se aproximando, cada vez mais vão se intensificando naquele corpo do feto. Tá. A informação que os espíritos deram sobre Maria é que ao longo da gestação dela, enquanto mãe de Jesus, enquanto ela estava sendo gerada, o espírito dela se desligou dela enquanto feto, que ela estava sendo formada, para continuar um trabalho que ela tinha que realizar no mundo espiritual. Tá? Dado a importância dela como espírito, quer dizer, o corpo dela foi sendo gerado, mas o espírito dela se desligou para continuar um trabalho espiritual e só retornou naquele momento no final para poder haver o nascimento. Mas isso
é uma forma completamente diferente, né, que são os espíritos de uma hierarquia que nós ainda não temos acesso a tudo isso. Nós não passamos por isso. Então, nosso sono é um sono que a gente desliga, tem esses sonhos todos fragmentados e esquisitos, né, e voltamos para o corpo. Daí os espíritos também chamam a atenção aqui no Livro dos Espíritos de uma questão que muitas vezes acontece. Quantos de nós dormimos, sonhamos e temos premonições? E alguma coisa vai acontecer. Vai acontecer com fulano isso ou aquilo. Sonhei que fulano vai morrer. Sonhei isso ou aquilo. Os espíritos nos dizem o seguinte: atenção com essas informações. Porque como nós somos imperfeitos, nós temos muitas falhas. As informações que nós captamos na hora do sono e que a gente volta para o nosso corpo ficam muitas vezes distorcidas. Então, não é que isso não possa ser verdade, mas a gente precisa filtrar isso com muita calma e discernimento. Porque muitas pessoas acordam e fulano vai morrer. Aí já começa a espalhar e falar para um e outro: eu ouço aí que fulano vai morrer, vai morrer. E aí começa uma coisa que cria às vezes uma ansiedade muito grande. Isso aí, às vezes, nada disso acontece. Então a gente precisa ter cuidado também com essas informações, porque os espíritos nos dizem que muitas dessas informações são imaginárias nossas. Elas vêm justamente da confusão da nossa mente com o que a gente capta do outro mundo e a nossa imperfeição que a gente tem ainda dentro do nosso corpo físico. E que a gente tem que ter muita atenção nesse momento. O fato é que no momento em que nós vamos dormir, a gente tem que aproveitar tudo isso. É um momento importante, a gente tem que entender que é aquele momento que a gente vai continuar o nosso processo de evolução, que vai ser o momento em que eu adormeço, mas não é para eu esquecer nada, é o momento que eu tenho que aproveitar o que eu vou fazer do outro lado, que ele seja produtivo, que ele seja construtivo, que ele seja bom para mim, mas seja bom para o próximo. Que através do sono possa eu também receber boas intuições para melhorar a minha encarnação. Que eu possa entrar em contato com bons espíritos e espíritos superiores que me auxiliem a melhor conduzir a minha vida no sentido moral, no sentido espiritual. Porque muitas vezes a gente fica só pedindo as coisas materiais. A gente se esquece que o mais importante que nós estamos realmente fazendo aqui é uma questão moral, é uma questão espiritual. O material é temporário, é transitório, não é o mais importante. Então não tem sentido a gente adormecer e ficar pedindo coisas materiais. Isso perde o objetivo da nossa encarnação. Que a gente então saiba elevar o nosso padrão vibratório para as questões necessárias para a nossa própria evolução, que é a nossa paz, a paz do próximo, o amor, o entendimento, o equilíbrio. E que o momento do sono, o momento familiar, a gente possa repensar sobre isso. Que a gente possa buscar dentro da família mais equilíbrio, mais entendimento do nosso núcleo familiar. Que as pessoas possam dialogar mais, conversar mais e buscar o entendimento. Para que a paz possa reinar nos nossos corações e a gente visualizar o que Jesus quis deixar, o legado que Jesus quis deixar para todos nós, que foi do amor. Se a gente entender o amor do Cristo, a gente vai compreender o sentido maior das nossas vidas aqui. Muita paz a todos, meus irmãos.